Só não mexer do lado aqui, desse botãozinho do lado. Ah, meu pai. Beleza? Deixa tremido, porque não está direto no meu Facebook. É que eu fiz a divulgação com meus amigos, aí o pessoal está esperando. Priscila. Aí eu coloquei lá. Então vamos lá. A igreja de Filipos, ela foi fundada por Paulo e seus cooperadores, Sila, Timóteo e Lucas, na sua segunda viagem missionária. Ela foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. É só apertar concluir? Não, já está gravando. Já está gravando, não está? Para a gente ouvir? Então, já está gravando. É que está no meu Facebook direto. Tá bom? Esse está aí. Ok? Beleza. Então vamos lá. O significado da palavra epístola. Epistolê. Ou seja, são as primeiras cartas, os primeiros documentos que foram escritos através dos apóstolos, né, endereçados às primeiras igrejas primitivas. Então era muito usado naquela época, no início da igreja cristã, relatar. Foi começando a relatar, como a gente estudou aqui, Atos dos Apóstolos. Então Paulo, ele escreveu 13 epístolas no total. E a gente vai ver aqui a divisão das cartas paulinas. É uma coisa que a gente aprende em teologia sistemática. A Bíblia, ela não está em ordem cronológica, ela está em ordem de assunto. Então, futuramente, aqui vocês vão aprender a divisão das cartas paulinas, fica até muito fácil para a gente estudar. Então, por exemplo, as primeiras epístolas que Paulo escreveu, 1º e 2º Tessalonicenses, as grandes epístolas, Romanos, 1º, 2º Coríntios e Gálatas, as epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filipenses, cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito. Então fica muito fácil a gente compreender as cartas paulinas. E a gente sabe que essa epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, essa igreja tem uma grande característica. Foi uma das igrejas que contribuíram financeiramente para o ministério de Paulo. Lembra quando nós estudamos aqui Atos 27, 28, quando ele chegou em Roma e invocou, né, os seus conhecidos e se alegrou de ver pessoas que já tinham evangelizado? A igreja de Filipos estava incluso nisso. Era uma igreja que eles contribuíam e muito no ministério de Paulo. Tinha essa característica, né, ofertar. Né? E vamos ver aqui, quando ele fala: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quando nós chegamos no Evangelho, que nós aprendemos hoje pela manhã na escola dominical, quando fala-se de maturidade, nós não podemos ficar olhando o passado. O inimigo, ele tem 3 opções na vida dele, que é o quê? Roubar, matar e destruir, e te apontar o teu pecado. Mas a gente tem que lembrar, irmãos, falar de pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós erramos, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que está junto ao Pai, que intercede por mim e por você. Nós erramos, somos pecadores, não abrir e fechar de olhos, sim, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não tem mais essa culpa. Existe um mar na Bíblia que o homem até hoje, o homem ainda não descobriu, sabe qual é? É o mar do esquecimento, é onde o meu e o seu pecado, Deus lançou nesse mar. Ele não se lembra mais do nosso pecado. Então, quando você começa a caminhar, você não tem que se lembrar do velho homem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você não tem que ficar olhando o que você deixou de fazer. Se a gente for pegar lá Lucas 9,62, e é um tema que tem muito em voga, pastor Paulo. Quando minha avó faleceu, ela foi sepultada lá no cemitério de Irajá. E a humanidade, poxa, tantos parentes, amigos foram sepultados naquele cemitério. Só que a minha avó, ela foi sepultada lá no final. E, na época, com aquela curiosidade, não convertido, pastor Luciano, eu falei, eu vou lá ver onde minha avó está sepultada. Eu lembrava da quadra, eu lembrava do número exato da gaveta. Quando eu cheguei lá, ouvi uma voz falar assim para mim: quem você está procurando aqui nesse lugar? Não está mais aqui.
mortos sepultar os mortos. Eu olhei para o lado e não vi ninguém. Eu fiquei assombrado. Estou no cemitério, mas eu não tinha me ligado no que era. O que é que o Espírito Santo falou no meu coração? O que está aqui, essa história terminou. Mas a minha história com você ainda vai continuar. Dá meia volta e faz aquilo que eu te mandei fazer. A partir daí, irmãos, a gente começa a compreender o chamado que Deus tem na nossa vida. Não é a dificuldade, não é a doença, não é o desemprego, não é o abandono, não é uma separação que vai fazer você parar com a obra do Senhor, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Pode a chuva, o terremoto, chover o canivete, isso vai fazer você parar? O irmão que te olhou, que não te deu um bom dia, não te deu a paz, isso vai te fazer parar? Nada, irmão, pode fazer você parar, porque a obra que Deus tem na sua vida, a quantidade de bênçãos que Deus tem para você, irmão, vai te impulsionar. A gente não pode ficar parado esperando as coisas caírem do céu. O que do céu vem? O quê? O sol, é a chuva, é a brisa. Nós precisamos conquistar, nós fomos chamados para conquistar. E aqui em Lucas 9, no versículo 59, é algo que a igreja hoje, ela precisa ficar atenta. Lucas, no capítulo 9, versículo 59. E disse o outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão na minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que o Senhor Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Pega o arado, ara essa terra, não olha para trás o que vai ficar desenhado, olha para as coisas na frente. Olha para o alvo, olha para a esperança daquilo que eu tenho para mim, para a sua vida. Não fique paralisado com as circunstâncias. Abraão era para ter saído de casa, sozinho. Mas levou pai, levou sobrinho, levou um monte de gente que não era para levar. E na nossa caminhada não é diferente, irmãos. A Bíblia é muito clara. Pode andar dois juntos se não houver concordância? Imagina se o pé vem para cá e a cabeça vai para lá. Deus ele fez o nosso corpo de maneira uníssona, coordenada. Não pode, você não pode estar em desacordo na caminhada. Pode andar dois juntos se não houver concordância? Não tem como. Então quando ele fala aqui, eu vou enterrar meu pai, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mas deixa eu ir lá, me despedir dos que estão na minha casa. Não coloque dificuldades aonde Deus quer te abençoar. E muitas vezes Deus está com a bênção pronta. Manda o anjo, vai lá e leva a bênção para o meu servo e para a minha serva. E nós estamos desapercebidos, distraídos. Ou quando o pastor nos chama para uma grande obra na casa dele, você fala assim, eu não estou preparado. Deixa para depois, pastor. Ainda não está no tempo, ainda não estou amadurecido com essa ideia. Irmão, muitas pessoas hoje baixaram a sepultura. Muitas pessoas hoje estão dando entrada no centro cirúrgico. Muitas pessoas hoje queriam estar aqui e não podem. E nós temos esse privilégio de estar na casa do Senhor. Então é motivo, irmão, para nós agradecermos. É motivo para nós nos alegrarmos. Porque a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, o evangelho da alegria, a epístola da alegria. Mas só que Paulo estava preso. Ele estava cerceado da sua liberdade. E o que nós temos feito com a nossa liberdade? Como nós temos aproveitado o uso do nosso tempo? Eu fui uma criança feliz porque não tinha tecnologia. Eu brincava na rua, brincava com brinquedos lúdicos. E hoje? Somos reféns de celular. Estamos reféns de uma coisa chamada internet. Se nós formos colocarmos no papel o tempo que nós ficamos nas redes sociais e deixamos de meditar na palavra de Deus, irmão, é um tempo precioso. Eu trabalho com
internet. Mas eu vou dizer para vocês que a hora que cansa a vista. Porque no meu trabalho eu tenho que entrar em vários órgãos, fazer levantamento, tudo é pela internet, não tem como. Mas tem hora que cansa. Se eu for pegar do meu horário compreendido, 7 da noite já começa a tocar o telefone. Aí eu começo a atender de 9 às 5. Se eu começar, pastor Paulo, de manhã, de 9 horas, e não parar para tomar o café, eu só vou parar meio-dia. Porque o telefone não para. E é uma consulta, aí o pessoal liga do Acre, liga do Maranhão, liga do Rio Grande do Sul. E quando você vê, a hora passou. Acabou. Não faz nada. Então nós precisamos equalizar, nós precisamos deixar de colocar objeções para fazer a obra do Senhor, porque o Senhor fala, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se Deus te chamou, vai. É Ele que vai capacitar, mas eu não tenho condições, eu não sei falar. O Espírito Santo vai te fazer lembrar aquilo que você tem sido ensinado aqui neste lugar. Aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem meditado, a sua leitura devocional. É Ele que vai te fazer lembrar todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vemos aqui, nesse versículo que nós acabamos de ler, há todos os tipos de distrações e tentações dos prazeres do mundo, das riquezas, as concupiscências dos olhos, da carne, que ameaçam sufocar a nossa dedicação ao Senhor Jesus. Vamos abrir aqui em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Por que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Quando o autor de Hebreus fala que uma nuvem de testemunha, ela está ao nosso redor. Ela está o que? Nos observando. Já reparou quando nós fazemos algo que não está de acordo com a palavra de Deus? Inclusive nós falamos hoje na escola dominical, tem sempre um dedo para nos apontar. Ali é crente. Ô Felipe, você está com a camisa do Flamengo, o pastor é crente, tu não pode. Não pode. Não usa Flamengo porque ele está diferente aqui para mim. Mas enfim, tem coisas que o crente não pode fazer. O crente não pode ir no supermercado, lá no Guanabara, porque lá tem a imagem lá de Nossa Senhora, não pode comprar no Guanabara. Entre outras aberrações que a gente ouve, mas nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, glória. Precisamos meditar nessa palavra que é a nossa regra de fé e conduta. E quando fala aqui, eu vou usar aqui o exemplo do irmão Miguel, que fala assim, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. Aí vamos entender porque eu vou usar o exemplo, praticamente com a permissão do irmão Miguel, mas para que a gente possa entender o que Deus quer falar com a igreja nessa noite. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para o cristão debaixo da lei, como se estiver debaixo da lei, para ganhar o cristão debaixo da lei. Para o cristão sem lei, como se estiver sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei.
Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Agora orienta aqui o irmão Miguel. Não sabeis vós os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no arco. Somos atletas de Cristo. Precisamos estar oxigenados pela palavra de Deus. O Senhor não está olhando o teu biotipo, se você é gordo, se você é magro, se você é forte, se você pega peso. Não! Ele está colocando aqui para você o seguinte, no versículo 24. Não sabeis vós os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. De tal maneira. Coloque todo o seu esforço, todo o seu fôlego, toda a sua fé nessa disputa diária, porque nós estamos numa disputa diária, nós estamos numa corrida de atletismo desenfreada. Nós já ganhamos a primeira batalha quando nós nascemos. Biologicamente falando, né? Milhões de espermatozoides para 1, 2, às vezes fecundar o óvulo. Nós somos campeões. Na nossa caminhada cristã, precisamos correr. Nós não podemos ficar acomodados. Como é que nós vamos correr? Prossigamos no conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Precisamos correr. Precisamos colocar toda a nossa força, toda a nossa dedicação para quê? No estádio, nas Olimpíadas, e aqui fala dos Jogos Olímpicos daquela época, um só levava o prêmio. Mas uma coroa corruptível, uma coroa de louros, que com o tempo iria ficar estragada, ninguém mais ia lembrar. Quem vai lembrar aqui quem foi o campeão olímpico de 1961? Não lembro. Quem foi o último campeão olímpico dos 100 metros rasos? Ninguém vai lembrar. Mas precisamos sim, irmãos, correr para que naquele grande dia recebamos das mãos do Senhor uma coroa incorruptível. Aleluia. Esse é o prêmio a qual está reservado para a sua igreja naquele grande dia. Corramos para chegarmos ali e sermos aclamados como vencedores. Mas em todas essas coisas nós não somos mais do que vencedores. Então precisamos crer nessa palavra. Corramos e prossigamos para conseguir essa coroa incorruptível. Aleluia. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio que está reservado para nós naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui ao texto, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu lembro que na minha profissão de fé na Igreja Batista, esse versículo eu tive que memorizar para falar. Só que chegou lá na hora e não saiu nada. Eu comecei a falar da experiência pessoal que eu tive, que eu fui batizado no Espírito Santo em sonho. E falei mistério na Igreja Batista para o Senhor. Então você imagina o que aconteceu. O pastor querendo puxar o microfone, eu segurava daqui, ele puxava daqui, eu falava dali, e foi complicado. Chegou ao ponto que eu fui gentilmente convidado. Eu tive que procurar outra igreja, eu não sabia que era o Pentecostes, ele me explicou, ele foi sábio. Né? Mas eu fui convidado a sair da Igreja Batista porque ele falou, só aqui, rapaz, não tem jeito. Eu ia com um grupo de estudos, você não pode ficar aqui. Mas por quê? Não, você é novo convertido, ela achava como novo convertido, mas eu já sabia manusear a Bíblia. Não, você não pode ficar. Então eu fui convidado gentilmente a me retirar da Igreja Batista, mas enfim, por que eu estou falando isso aqui?
Não é a nossa capacidade intelectual que vai fazer diferença na casa do Senhor. Precisamos nos qualificar sim, isso em qualquer área da nossa atividade profissional, das nossas atividades seculares. Na casa do Senhor também. Precisamos nos qualificar como? Aprendendo a palavra do Senhor, participando dos estudos bíblicos, participando da escola dominical, estão regularmente nos cultos, você fazendo a sua leitura devocional. Mas nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Cada um aqui tem um objetivo. Seja na sua área profissional, eu quero um carro zero, eu quero a casa top, eu quero ir a Israel, eu quero ir a Israel. Cada um tem um sonho, e é justo. É justo isso. Agora, dentro da casa do Senhor, qual é o alvo? Lembra de Pedro? Aquela grande tempestade. Jesus vinha, eu fantástico. Senhor, se for você, eu quero ir aí. Jesus vem, Pedro. Andei. Todo confiante. Daqui a pouco Pedro olhou para um lado, a onda desse tamanho, olhou a outra onda desse tamanho, olhou para uma onda maior ainda. Ele tirou o foco de quem deveria estar olhando, que era o Senhor Jesus. Quando ele perdeu esse foco, ele começou a afundar. É assim na nossa caminhada, irmãos. Quando nós tiramos o foco, às vezes precisa de um óculos. Meu alvo é Jesus. Quando nós nos desviamos desse alvo, coisas terríveis vão acontecer. O Salmo fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? Pastor Paulo, por favor, me ajude. Fique em pé, por favor. Vou mostrar aqui o que é o esconderijo do Altíssimo. Aqui na frente, aqui na frente. Vamos ver aqui. Essa é a sombra que aqui está no contra-luz. Vem para cá. Bora para lá. Pode ir em frente. Agora pode sentar. Muito obrigado. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Quando você está, irmãos, dentro do arraial, dentro da proteção de Deus, você está seguro. Você está escondido na sombra do Altíssimo. Não está aqui no Salmo só para você ler e deixar para lá, não. É você crer que quando você está na presença de Deus, você está num alto refúgio. Você está abrigado, você está protegido. Nesse aprisco, Ele vai te dar provisão. Ele vai te promover. E você está escondido sobre essa sombra do Altíssimo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é o pecado? Erra o alvo. Errou o alvo. Pecado. Vou fazer isso aqui, vou fazer a obra do Senhor, eu vou evangelizar. Mas antes eu vou passar na casa do irmão Joãozinho. Vou bater um papo com ele. Desviou o alvo. Desviou o foco. Precisamos, irmãos, ter alvo, ter propósito, porque ele fala aqui, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? Qual é a coroa que está reservada para todos aqueles que amam o Senhor? Todas as coisas cooperam para o bem, não cooperam para o mal. Precisamos aplicar essas palavras na nossa vida. É mudança de mentalidade, é mudança de atitude. Mas eu não tenho um bom português. Igual a música do Roberto Carlos, eu tenho um português ruim. Não existe português ruim. Existe um português que você precisa se familiarizar com a palavra. É sua língua pátria. Na medida que você começa a estudar a palavra de Deus, o teu vocabulário começa a melhorar. Você vai começar a falar pronomes oblíquos. Bater-se-usar. Cartiei. Pronome oblíquo, você aprende português na Bíblia. Aprendemos isso lá, português na Bíblia, Aprendemos o que é uma símile. Mas não vou falar isso hoje, não. Deixa para falar na terça-feira. Mas, enfim. Então, precisamos caminhar. Aí o que fala aqui, a palavra de Deus. Semelhante determinação é necessária a todos nós no decurso da nossa vida. Precisamos, irmãos,
esquecer das coisas que ficam para trás, e isso impede o nosso crescimento. Isso impede das bênçãos de Deus chegarem na nossa vida. Vamos abrir aqui em primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 19. 1 João 2, 19. Deixa eu ver aqui. Isso é muito importante. Aquilo que a gente fica olhando para trás. 1 João 2, 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo que nega o Pai e ao Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Cuidado, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai herdar o reino de Deus. Ele prega bonito, ele canta bonito, fala bem, se veste como crente, é solícito, mas, irmão, você não tem nada a ver não, você pode fazer. Pode ir lá tomar um negocinho, que você não tem nada a ver não, Jesus perdoa. Pode ir lá na marcha da maconha, que não tem problema nenhum não, Jesus perdoa isso aí. Olha se está querendo descriminalizar, né? A questão do porte das drogas, pode usar 50 gramas aí de crack, imagina o estorvo que vai ser essa situação se for aprovado lá esse negócio. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda. Muito cuidado com aquilo que você compartilha nas suas redes sociais. Isso é muito sério. Porque o diabo não está brincando de ser diabo nesses tempos. Pessoas estão pegando, fazendo perfis falsos e estão extorquindo pessoas, e isso é muito grave. Estão prendendo perfis. Outro dia eu tive meu WhatsApp clonado. E começava a pedir dinheiro a rodo. Só que o pessoal já me conhece, né? Aí entrou em contato comigo, pelo meu outro número. Aí eu falei, olha, realmente meu celular aqui eu perdi o contato pelo WhatsApp. E era um número de trabalho. Então tem que ter muito cuidado com quem você compartilha as suas informações. Muito cuidado com aquilo que você compartilha na rede social, porque essas pessoas se aproveitam disso. E como João fala aqui, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Quantos começaram a caminhada junto contigo e por algum motivo parou? Quantos que por algum motivo saíram da presença do Senhor, se decepcionaram com o Senhor? Já parou para pensar nisso? Não eram de nós. Quem é de Deus, irmãos, fica na presença do Senhor. Pode vir tribulação, pode vir afronta, pode vir qualquer situação, você vai ser como cedro do Líbano. O que é o cedro do Líbano? Pode vir a tempestade de vento que for, ele enverga, mas não quebra. Viu o Palácio de Salomão? A porta era de cedro do Líbano, é uma madeira nobre. Precisamos estar atento a essas coisas. O inimigo ele é sutil. O diabo não quer muito a porta escancarada, não. Ele quer 1 milímetro para entrar e bagunçar a nossa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente compartilha, com quem você tem dado a mão nessa caminhada. Cuidado. Muitos que dizem ser seu amigo, não são seu amigo, não querem o teu bem. Eles querem o quê? Quantas pessoas que você às vezes recebe uma bênção e você vai compartilhar e elas te parabenizam, fica feliz com a sua vitória. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas lembram do seu aniversário? Quantas pessoas vão na sua casa e não olham se o seu sofá está rasgado, se está descascada a parede, se o cachorro não tem comida? Já reparou? Tem gente que vai na nossa casa só para reparar. E a casa do fulano lá, está precisando de uma guaribada. Muito cuidado com esse tipo de pessoa. Isso atrapalha. Tem situações que a Bíblia fala o seguinte: tem pessoas que você precisa nem saudar.
Não perde tempo. Lembra de Eliseu? Olha, vai lá, não para saudar ninguém, não cumprimenta, não lava pé, não beija, porque o cumprimento do judeu era muito demorado. Ele abraçava, ele beijava, e lavava o pé, e demorava muito. Tem coisas da nossa vida que a gente não pode perder tempo com dogmas. Nós não podemos perder tempo com coisas que não nos acrescentam. Precisamos a cada dia estar imbuídos das coisas que é de Deus. Precisamos estar aqui, como diz aqui em Filipenses no capítulo 4, no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A paz que excede todo entendimento, não tem como mensurar. Precisamos estar atentos a isso aqui, ó. O que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro. As coisas de Deus são assim. Pode uma fonte amarga da água boa? Não pode. Tiago fala da língua. É um pequeno pedaço de carne que pode incendiar uma floresta. Uma palavra maldita, irmão, mata. O que é a palavra maldita? Nós estamos sofrendo aí do mal do céu, da depressão. A pessoa recebe uma palavra, acha que é para ela, coloca aquilo enraizado no seu coração e diz que não tem mais jeito. Isso aí não tem mais jeito não, isso já era. Isso aí, não precisa nem olhar não, isso aí, já era. Quantas pessoas da nossa caminhada proferiram uma situação dessa? Eu vou falar por mim. Meu pai nordestino, veio de Recife, casou com a minha mãe, veio do velho Ita. Os mais experientes lembram desse navio Ita, que ele vinha lá do norte do país e vinha para cá. Veio de navio. Meu pai trabalhou como pedreiro. Trouxe minha mãe de avião. Minha mãe veio para cá de avião. Isso na década de 60. Foi morar num quarto 2x2. Já viram o que é um quarto 2x2? Você entra, bate na parede e volta. Só tinha uma janela. Nasceu meu irmão, já passou para o senhor, minha irmã, eu, depois de 10 anos, veio a irmã caçula. 4 naquele cômodo. Se armasse a cama, Paulo, não podia armar a poltrona. Se botasse a poltrona, não podia botar a mesa. Guarda-roupa era desmontado. Aí sabe qual é a palavra que a gente recebeu lá, pastor Luciano? Meu Deus, coitado dessas crianças. O que vai ser delas? São bonitinhos, mas meu Deus, vai ficar aí, a vida inteira disso aí. Não vai sair disso não. Sabe o que aconteceu, Paulo? Meu pai trabalhou. Na época tinha aquelas cooperativas. Ele pagava um financiamento, uma carta de crédito. E saiu uma casa ali na Morada do Campo. Quando essas pessoas vieram visitar, ficaram assim impressionados. Como é que pode? Eles moravam num quarto 2x2, agora estão morando numa casa 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, um quintalzão grande, bem localizado, em Campo Grande. Como é que foi esse negócio? E essas pessoas que eu vi a vida inteira, eu fui lá até os 13 anos em Vajudo, morreram no aluguel, morreram mudando de casa em casa. A cada 6 meses mudava de uma rua, morava em outra rua, morava em outra rua, morava em outra rua. Doenças terríveis, incuráveis. E aqui estou eu, a honra e glória do Senhor. Não aceitei essa palavra, irmão. Não vai dar. Isso pelo meio da família. Já vi lá os neguinhos do Arnaldo. Eu não disse negócio de negro. Você não estou nem aí. Eu sou, vou falar que eu sou alemão? Sou negro, pô. A minha tia, ela me chamava de crioulo. Eu não sou na vida de crioulo. Eu nunca me ofendi com esse negócio. Crioulo, tá bom, beleza. Tranquilo. Mas na nossa família, tinha
esse aí. Esse aí vai ser traficante, outro vai ser bandido, outro vai ser prostituta. Era assim as palavras abençoadoras da família. Aí sabe o que aconteceu com essas pessoas? Que falaram essas palavras de maldição? A filha já está no quinto casamento. O outro está lá, está bêbado, morando lá em Pernambuco. Só vive na sarjeta. O outro até hoje não conseguiu se aposentar, mora de favor na casa dos outros. E aí? O que adiantou? Na época, não, estão bem, estão dando dinheiro. E hoje, como é que eles estão? Dependendo de uma caridade para morar num teto por um prato de comida. Então, irmãos, quando a pessoa falar para você que não dá jeito, irmão, olha, vou falar uma coisa para você. O Deus que eu sirvo é Ele que dá a última palavra. Precisamos mudar, tirar essa síndrome de gafanhoto. O que é a síndrome de gafanhoto? Que você vê ele vindo, aí você se acovarda. Ai meu Deus, o gafanhoto vai roubar tudo. Não. Existe inseticida. Existe defensivos agrícolas que vão parar com essa peste. O diabo é a mesma coisa, irmão. Ele é igual um cachorro, ele late. Se te botar medo, você vai recuar. Mas se você for em nome de Jesus, ele não vai estar. Precisamos mudar a nossa postura. Precisamos falar as coisas com convicção, com conhecimento de causa. Deus não está procurando PhDs, doutores em divindade. Não sei como é que esse negócio fala, doutor em divindade, né? Eu digo que eu sou doutor em divindade. Deus não está procurando isso, não. Lembra lá da mulher samaritana? Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Porque tem os falsos adoradores. Louva bonito, mas não passa do teto. Porque Deus conhece o seu coração. O verdadeiro adorador, irmão, ele crê no impossível. Quando eu falei aqui de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, no livro dos Hebreus, escrito por Flávio José, vai ter o quê? 1000 e poucas páginas, por aí. Por aí. E tem uma citação sobre Alexandre o Grande. Ele chega em Jerusalém, Deus falou com o sumo sacerdote, vai vir o conquistador aí, todo mundo a caráter, vestido com a escola sacerdotal, faz o cordão lá de recepção, ele é o conquistador. Alexandre o Grande entra em Jerusalém. Aí, o samaritano, não, você tem que ir lá na nossa terra, que é lá onde vai ser construído o nosso templo. Mas já existe o templo de Jerusalém. Alexandre o Grande não. Eu sei que é aqui, que é em Jerusalém, que habita o Deus vivo. Chegou lá em Jerusalém e falou assim, aqui vocês vão ter liberdade de culto, vocês podem fazer o que vocês quiserem, e pegou 70 homens eruditos na época para escrever a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Alexandre o Grande. Deus usa o ímpio, irmão, para fazer a vontade dele. Se Deus tem propósito na sua vida, e se tiver que usar o ímpio para te abençoar, irmão, vai acontecer. Porque o Deus que nós servimos, irmão, ele muda cativeiro. Ele muda a nossa história. De repente, a gente vê, outro dia eu ouvi uma história de um homem. Ele era zelador de uma escola. E por algum motivo não conseguiu concluir os seus estudos. Mas era um cara articulado, ele chegava com as crianças lá, falava a matéria, ajudava, explicava com paciência. E tinha um menino que ele não conseguia assimilar nada dentro da escola. Não conseguia assimilar nada. E um dia ele lá, parado, esse homem chegou, o que houve? Eu estou com uma dificuldade assim, de soletrar certas palavras, então ele começou a dar umas dicas. E esse menino começou a pegar o fio da meada e começou a acompanhar a turma e começou a tirar boas notas. Chegando em casa, o pai ficou espantado. Como é que pode? Você tinha uma nota muito ruim, agora está com uma nota boa? O que aconteceu? O senhor lá, o zelador, me explicou. Aí o pai foi agradecer. Chegou lá, isso aqui para o senhor, né?
O senhor despesa? Ele, não quero nada não, faço isso aqui de coração. Aí ele falou assim, pô, já que o senhor não quer dinheiro, qual é a coisa que eu possa fazer para lhe ajudar? Ele falou assim, olha, eu queria concluir meus estudos, eu queria ir para a universidade. E você sabe que as universidades nos Estados Unidos é paga, lá não existe universidade pública, tudo pago. O homem chegou na mesma hora, assinou um cheque no valor de todas as despesas que aquele homem iria ter para concluir a sua faculdade. Deus, ele usa, irmão, qualquer um. Se é propósito de Deus, irmão, não tem inferno, não tem diabo, não tem nada que vai me impedir. Aleluia, glória a Deus. O que nós precisamos é colocar essa fé em ação. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos abrir lá em Apocalipse, no capítulo 3. E eu já vou estar quase encerrando. Apocalipse, no capítulo 3. Versículo 11. Apocalipse 3, 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Lembra do atletismo? Um só vence. Uma coroa que com o tempo vai ser esquecida. Mas nessa caminhada, irmãos, guarde o que você tem. O bom depósito do teu coração. O que teus olhos têm visto? Se teus olhos têm visto coisas boas, o teu coração ele é bom. A boca ela só fala daquilo que o coração está cheio. Se tiver o teu coração cheio de coisas ruins, você vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa intragável, uma pessoa antissocial. Eis que vem sem demora, guarda o que tens, o teu tesouro. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O que você tem guardado na sua caminhada? O que você tem depositado lá na poupança espiritual do Senhor? A poupança aqui não está dando quase nada. Ou você tem um dinheiro aí, aplica em CDB, pode fixar, 3 anos, 220% do CDI, não é um bom negócio. E agora com a taxa de juros caindo, poupança, esquece. E agora, como é que vai fazer? Com R$100 a gente vai no mercado e compra alguma coisa? Por enquanto alguma coisa, daqui a pouco vai tirar alguma e você não vai comprar nada. Do jeito que a coisa vai. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Sabe por quê? Jesus está falando isso para a igreja de Filadélfia. É no momento que você acha que está tudo bem. Tudo está dando certo para você. Está numa maré mansa. É aonde o inimigo vem te dar uma rasteira. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado! É no teu momento de distração que o inimigo vem e puxa. E agora? Lembra das 10 virgens? Pô, está faltando azeite. Pô, me dá um pouco do teu aí, pô. Pô, mas se eu tirar do meu, eu vou ficar sem. Esse dá tempo de tu correr lá e comprar lá no armazém lá. O que aconteceu? A porta fechou. Ficaram do lado de fora. Senhor! Senhor! Já era. Eis que venho sem demora. A gente sabe qual é o dia que Jesus vai voltar? Quando vai ser vencido o nosso prazo de validade ou o nosso prazo de... Qual é a palavra que foi usada no último estudo? Tem prazo de validade, tem outro prazo aí, enfim, prazo de validade. A gente não sabe. De repente eu posso estar falando aqui e pum, cai durinho aqui. A gente não sabe.
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Por que isso? Na antiguidade era muito comum nas colunas ser escrito o nome dos reis. Estava lá escrito a posteridade. E assim vai ser conosco, na Jerusalém Celestial. Várias colunas estará lá os nossos nomes escritos na cidade do meu Deus. Da Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus. E também o novo nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não escute essa palavra. Ouça. O tempo está próximo. Mas enquanto nós tivermos esse tempo, vamos usá-lo com sabedoria. Vamos dar honra a quem tem honra. Hoje nós estamos aqui nesse pequeno espaço. Mas é promessa do Senhor, irmãos, que nós não vamos ficar só nesse espaço aqui. Deus tem promessa nesse lugar. Mas você não pode entrar aqui com os olhos carnais. Você tem que entrar aqui com os olhos espirituais. Aleluia. Há uma grande batalha. A batalha está travada aqui neste lugar. Mas a vitória, ela é certa em nome de Jesus. Amém. É na sua caminhada, é na sua fidelidade. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E sendo assim, agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje o nosso pastor foi pregar na Rua Comunhão, né? Bem, então nós vamos continuando a obra, não pode parar. Essa aqui é uma grande obra, nós não podemos parar. Então nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo privilégio dessa noite, de nós iniciarmos bem a semana na casa do Senhor. Amém. Eterno e soberano Deus, te agradecemos, Senhor, pelo domingo maravilhoso ao qual nos proporcionaste, Senhor, que nós levantamos com esse fôlego de vida, respirando esse ar puro, Senhor, a qual o Senhor nos dá com liberalidade, Senhor. Chegamos aqui na Escola Bíblica Dominical e aprendemos mais uma lição, Senhor, e fomos para casa convictos, Senhor, que o Senhor cada vez mais tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, Senhor, o Senhor tem tirado todos os obstáculos, tem nos dado vitória, Senhor. E nessa noite, Senhor, chegamos aqui, ouvimos a Tua palavra, entoamos cânticos a Ti, meu Senhor da glória, oferecemos a Ti o nosso sacrifício de louvor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada lar que está aqui representado, Senhor. Continua abençoando o Teu povo. Entra com providência, Senhor, que eles continuem prosseguindo para o alvo, que eles não olhem nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Guarda o lar de cada um, guarda essa família, porque a família é um projeto teu, Senhor. Guarda nossas crianças, essa festividade a qual, Senhor, no próximo sábado estaremos aqui, Senhor, com as crianças, nesse grande movimento, nesse grande evangelismo, Senhor, que seja marcado nessa geração, Senhor. Te negamos o nosso pastor Márcio, Senhor, continua abençoando o teu servo, entra com providência naquilo que ele tem te pedido, o Senhor conhece o seu deitar, o seu levantar. Te apresentamos o nosso pastor Paulo, a pastora Lu Becker também, Senhor. Te apresentamos o ministério de louvor, que eles continuem nessa unidade, Senhor, expressando essa alegria de louvar a Ti, meu Senhor. Tome cada componente nas Tuas mãos, tome os instrumentistas da Tua casa, vem continuar ungindo as Tuas mãos, Senhor, dando sabedoria, meu Senhor da glória. Abençoe a nossa vizinhança, o vizinho da direita, da esquerda, da retaguarda, da dianteira. Nos despedimos deste lugar, Senhor, mas não da Tua presença. Nos leve de volta para os nossos lares, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor, e que nós tenhamos uma semana produtiva, uma semana abençoada, Senhor, e que nós possamos estar aqui na terça-feira aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor, nesse estudo escatológico. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Felipe, não vai tocar hoje não, né? Irmãos, terça-feira, o nosso culto de ensino. Não deixem de vir, tá? Se puderem, venham, não percam, porque é muito importante nós aprendermos cada vez mais e mais da palavra do Senhor. Nos dias que nós estamos vivendo,
as informações que nós estamos recebendo de uma forma meteórica. E muitas das vezes são informações erradas, informações falsas, fake news. E essas mensagens entram na nossa mente. E se nós não vigiarmos, essas mensagens vão fazer raiz e vão deturpar a palavra de Deus que já foi plantada no nosso coração. Por isso que nós temos que aprender a real palavra do Senhor e não essas falsas informações que estão acontecendo por aí. Então é muito importante, amém? Estenda as suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor fez hoje nessa noite, e Senhor, dá-nos uma semana abençoada, como nosso irmão já falou, Senhor, que o Senhor esteja no coração e na mente de cada um, para que possamos, Senhor, desfrutar desse maná todos os dias. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a sua vinda, seja com o Sol Tarachote, seja com a sua família, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. É minha.